Vou só anunciar aqui, boa tarde para todos. Hoje nós temos a segunda parte do encontro com o professor Flávio. O tema está na tela aí, né? Contribuições do pós-colonialismo para o currículo cultural da educação física. E como semana passada não deu para ele fazer essa apresentação, né? Acho que hoje a gente pode começar pela apresentação, então, e depois abre para as pessoas presentes fazerem perguntas. Então, a palavra é sua, Flavião, fique à vontade. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu, né, vou tentar aqui partilhar com vocês um pouco os slides, que era algo que eu desejava fazer no encontro anterior, mas por questões tecnológicas aqui não foram possíveis. Então, como o Rubens já anunciou, né, o título do artigo que a gente está propondo dialogar aqui é este. Antes de falar, né, propriamente o artigo, não sei se tem alguém aqui que não participou, né, na semana passada, mas eu sou, né, professor também das redes estaduais e municipais, né, da cidade aqui de São Paulo. Então, na minha fala, vou trazer bastante aí as questões que eu acabo vivendo lá na escola, com as crianças, e para a gente conversar a respeito aí de como nós estamos entendendo a educação física, né? Bom, a ideia era da gente tocar nesses três assuntos, né? Questão dos campos de inspiração relacionado ao currículo cultural, a ideia dos relatos de experiência e o pós, e enfatizar um pouquinho mais a nossa conversa aqui no pós-colonialismo, né, que está dentro desses campos de inspiração. Bom, como eu havia dito, né, na semana passada, esses aí são as chamadas teorias pós-críticas, as quais a gente tem procurado aí pautar as discussões em torno da educação física, a respeito da sociedade, e pensar umas práticas, né, pedagógicas que dialogam com o contexto que a gente vive hoje, né, um contexto multicultural, democrático, enfim. Bom, então, né, foi a obra que permitiu a gente fazer todo o debate, a discussão no artigo, no qual a gente propõe, desse autor chamado Homi Bhabha. É uma obra que passou na agenda do grupo, né, do GPEF, Grupo de Pesquisa em Educação Física da Faculdade de Educação. Então, a gente se debruçou um semestre para conversar, dialogar, debater, trocar impressões a respeito do conteúdo dessa obra. Né? E aí, a gente acabou tocando alguns conceitos que o Homi Bhabha traz, né? Então, a questão do hibridismo, entrelugar, negociação, tradução, estereótipo, mímica, ideia de diferença. E aí olhou para os relatos de experiência que estão como parte dessa obra aí, que a gente encontra para download, né, gratuitamente no site, né, do GPF. Então, Educação Física Cultural, Currículo em Ação. É um livro que traz relatos de professores que estão no chão da escola, né? Então, o relato de experiência é um texto, né, no qual o professor narra aquilo que ele viveu na escola, junto com as crianças. Então, de um modo geral, traz muito o olhar do professor, né? Então, é ele narrando a forma como ele enxerga, como ele se sentiu, aquilo que viveu. É um documento super rico e potente, né?
porque nos permite entender um pouco melhor como que os docentes, né, que assumem colocar em prática o currículo cultural, estão entendendo aquilo, né, toda a dinâmica, todas as experiências, então como eles estão se posicionando. Então, influenciado, né, tomando contato com a leitura do Homem Baba, a gente foi olhar os relatos contidos aí nesse livro. Então, era basicamente esses slides aí que a gente queria falar e que nós já conversamos um pouco aí no encontro anterior. Aí eu acho que algumas questões, né, não tem tempo de serem colocadas, eu acho que a gente pode dar uma investida num tempo aí para trocar ideias, né, impressões a respeito de como tem sido, né, a interpretação, as dúvidas, enfim, como cada um aqui foi tocado a partir do texto que a gente está propondo aí para a conversa de hoje. Se eu não me engano, o João tinha uma questão, né? Ficou lá gatilhada. Acho que a gente poderia começar por ele já. E assim, a ideia é que a gente fazer uma conversa, né, um bate-papo, sem preocupação em querer, né, dominar as coisas, em escorregar em outras. Acho que a ideia é a gente dialogar de uma maneira bem fluida e tranquila, para entender, né, de repente pensar em outras possibilidades de educação física, de sociedade que geralmente estão ligadas, né? Legal. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente, agradecer aí a disposição do Flávio, né? Tá junto com a gente de novo aí. E também dizer que eu gostei bastante do texto, né? Achei bem interessante, promove aí diversas possibilidades de pensamento aí e abre campos talvez pouco explorados, né? Até quando você propõe lá que o pós-colonialismo é um tema que aparentemente não está sendo muito escrito, né? Um tema que não está sendo trazido muito à tona, assim, talvez nas produções acadêmicas, né? Eu achei bem curioso isso, assim, você trouxe algumas coisas no final lá do que poderia estar relacionado a isso, né? Isso foi algo que me chamou bastante atenção, assim, na leitura do texto, né? E aí eu tenho uma pergunta e outra que na verdade, assim, que não é uma pergunta, mas ia pedir para você explorar um pouquinho, né? Então, só para explicar o movimento, né? Então, eu fiz a minha dissertação de mestrado, né? Eu utilizei os estudos culturais como o quadro teórico, né? E aí, depois que eu terminei a minha dissertação de mestrado, eu tentei aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas, e um dos livros que eu recorri, né, foi o Local da Cultura, do Homi Bhabha, né? Justamente para entender um pouquinho mais sobre esses conceitos, né, do hibridismo, do entrelugar, da negociação, porque eu achei que tinha coisa bem interessante ali, né? Mas eu confesso que quando eu iniciei a leitura e vi aquela proximidade do autor com a psicanálise, né, ou pelo menos um início ali de proximidade com a psicanálise, eu acabei lendo um pouco o início da obra, assim, e acabei depois partindo um pouco mais para outro campo teórico, né? E aí eu queria, se você pudesse, assim, explorar, né, na sua fala, um pouquinho mais desse conceito de entrelugar, assim, é uma coisa que me chama a atenção e eu fico, mas pela leitura que eu tinha uma ideia, né, e pela leitura que eu fiz do artigo,
me surgiram outras ideias, né? Eu acho que até o momento, assim, eu ainda não consegui compreender, né? Eu sei que essa não é a melhor palavra, mas eu não consegui compreender muito bem o que é esse conceito de entrelugar, né? E aí, claro, se você quiser comentar um pouco sobre o conceito de hibridismo, de negociação, né? Eu acho que são conceitos potentes, assim, para a gente pensar a nossa prática na educação física, né? Na escola, e muito curioso que eu acho que são conceitos muito interessantes e que aí essa leitura que não está sendo feita do pós-colonialismo talvez esteja deixando isso de lado, né? O que você acha, assim, sobre isso? E se puder comentar um pouquinho sobre o conceito de entrelugar? Pô, João, agradeço, né, os apontamentos, bem interessantes, faz a gente pensar algumas coisas aqui, né? Falar um pouquinho a respeito do que você comentou no início, né? Os estudos que não existem, né? Os inexistentes estudos que buscam aproximar o debate da educação física com o pós-colonialismo, né? Então, a gente buscando, né, nesses bancos de dados, né, Cielo, o portal da CAPES, eu acabei, né, trabalhando com esses dois termos e não encontrei nenhum trabalho, né? O curioso é que a gente vai percebendo o quanto que a educação física foi se dedicando, né, foi influenciada por um determinado campo teórico e que as pessoas acabaram não se permitindo, né, fazerem outras discussões. Acredito que essa força, né, dos campos da psicologia, né, enfim, da biologia, tem impossibilitado, acredito eu, de dos estudos, né, caminharem para um outro lugar. Então, o nosso desafio, né, com o pós-colonialismo, que a gente está tentando, né, lançar conversas, é para pensar uma outra educação física, né. E lembrando, né, o pós-colonialismo é um campo teórico rico, múltiplo, tem as suas, né, contradições, e a gente está apenas dentro desse recorte que é a obra do Baba, né, o local da cultura. E aí, a gente foi se ater a alguns conceitos, né, o interlugar é um deles. Então, a leitura que a gente faz, né, e traz muito no capítulo 10, é um conjunto de artigos, né, da qual ele publicou, e aí que compõe o livro. Então, esse conceito, né, a gente vai pensando que o entrelugar é o lugar onde se ocorrem é a fronteira, né, é onde se ocorre todo o debate, as lutas, e aí a gente percebe isso como, né, tentando exemplificar. Quando a gente olha a prática do professor, né, dos professores, a gente vê que são os marcadores sociais. Então, olha lá, tem um trabalho de tênis, da qual a gente, né, buscou se debruçar, em que o professor vai fazer lá uma análise dentro do marcador social étnico-racial. Então, é esse ponto, né, o interlugar é esse lugar do conflito, né, das tensões, onde tem a resistência, é um campo onde ocorrem todas onde ocorrem as relações de poder com muita tendência a querer buscar certos privilégios em detrimento de uma desvalorização, dentro de uma desumanização do outro, né? E, né, o outro exemplo é quando o professor busca, né, um outro entrelugar, né, são as estéticas, né? O professor, quando ele olha para as mochilas das crianças, tentando convidá-las para discutir, para conversar a respeito de quem são aquelas pessoas que estão representadas nas mochilas, né? Que estética é essa que elas carregam, né? Então, a estética é um outro campo onde ocorrem inúmeros
debates, conflitos, uma tentativa de hierarquizar, de subjugar, de constituir privilégios. É a fronteira, né? É onde ocorrem as discussões, enfim, né? E aí, todos, né, esses conceitos acabam muito se aproximando, interconectados eles estão. Então, a ideia do hibridismo, né, que o Baba vai colocar, tem a ver com com a intenção, né, de você infiltrar na estrutura colonial determinados significados, determinados valores, né, que fazem parte dos sujeitos, né, dos grupos colonizados. Então, é o que ele vai chamar, né, do híbrido colonial. Não é exatamente o que se esperava, né, na relação de dominação, né, e aí acaba criando uma outra coisa. Então, a ideia do hibridismo, né, é de pensar que as pessoas, né, as práticas nas quais elas produzem, elas vão sendo marcadas por resistência, elas vão sendo marcadas por negociações, recusas, enfim, né? Então, olha só, né, como o hibridismo, ele é um negócio muito interessante que aparece nas nossas práticas. Estou lá na aula, né, e tematizando brinquedos, né, e as práticas que deles se desenrolam, né, do que as crianças produzem com esses brinquedos. E aí umas meninas, né, do outro lado lá da quadra, né, então, olha só, nós estamos no contexto da quadra e a quadra impõe uma série de coisas, né, sobre nós por conta da estrutura que ela toda carrega, né, as demarcações e, enfim, né. Aí umas meninas passam a colocar a bola embaixo da camisa, né, e aí olhando aquilo de longe, eu acabei pensando algumas coisas, né, fiquei curioso para saber e, ao mesmo tempo, querendo recriminá-las. Aí, caminhando, né, em direção a elas, eu fui pensando, né, e agora, o que eu faço, né? Por que passou isso pela minha cabeça? Porque eu tive uma formação, né, inicial, que me fazia, né, entender que a bola, né, ainda mais numa quadra, ela serve a determinados fins e interesses, né, para ser chutada, para ser rebatida, enfim. Não para brincar daquilo que as meninas estavam brincando, né? Aí cheguei perto delas e perguntei, meninas, o que vocês estão brincando, né? Aí elas disseram, professor, estou brincando. Aí, aliás, antes de falar, né, o que estavam brincando, elas ficaram bem tímidas, né? Com vergonha, inseguras, por conta desse olhar recriminante que nós adultos temos em relação às brincadeiras delas, né? Aí que ela falou, não, nós estamos brincando de grávida. Aí eu falei, tá bom, né? Fui tentar entender, né, como estava lidando aquilo. Então, olha só, né? Então, é isso, né? Então, as crianças, né, nós estamos lá na escola, né, e aí, do nada, né, lá nas suas práticas, as crianças vão conectando, vão produzindo ali outros significados, né? Então, o pós-colonialismo, né, os conceitos que o Baba nos traz, nos permite pensar, né, as diferentes possibilidades de se construir com os objetos, com as práticas culturais. E aí é um movimento muito diferente daquele que a gente está acostumado a ver na nossa formação inicial, né? Dessa educação física voltada para um corpo, para um sujeito perfeito, um sujeito que é um modelo, uma prática corporal que tem que ser feita dentro de um modelo rígido, pré-fixado, pré-estabelecido, né? Que também é uma formação amplamente composta de um pensamento colonizado, né? Então, exatamente. Eu acho que se as pesquisas na educação básica talvez já são escassas, assim, do pós-colonialismo, na formação eu acho que seria algo menos ainda, né?
Então, exatamente. Então, as pesquisas, né, elas carregam esse tom colonial, né, como você colocou bem, né? E, e acredito que isso acaba sendo, né, tendo efeitos na nossa formação, né? Quando a gente olha, por exemplo, as referências que as disciplinas, né, do currículo que o curso de educação física tem, são referências que estão nesse eixo euro norte-americano, né? E que aí acaba nos deixando restritos em pensar em outras possibilidades de construir uma aula de educação física, de pensar em outras práticas, né? Mesmo a gente considerando que dentro desse eixo, né, existem, né, pessoas que questionam toda essa hegemonia, né? Mas é importante que a gente busque apoio, né, uma forma de pensar que considere também esse campo teórico, né, que é produzido no, no, nos Estados Unidos, na Europa, mas que também considere aquilo que os coletivos africanos, orientais, enfim, indígenas, têm pensado a respeito de sociedade, né, das relações, enfim. Eu acho que romper com essa estrutura colonial toda, né, na nossa área leva tempo, né, não é fácil, exige de nós inúmeras estratégias, né, para se pensar como lidar com essas questões. Muito bacana. Tenho mais uma pergunta, mas eu acho que eu Aproveita vou. o tempo, João. Vai lá, manda bala. Mas eu não sei assim, se tem mais alguém que quer perguntar também, eu pergunto depois, né? Não, mas nós temos 40 minutos ainda. Fica à vontade, já segue o fluxo. Tranquilo. Então, e no artigo eu pude notar algumas, como eu posso dizer assim, alguns conceitos que me chamaram um pouco a atenção, né? Como, por exemplo, na terceira página, né, onde você coloca assim, nessa ordem de dominação, né? Na página 8, por exemplo, quando você fala sobre estruturas dominantes, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, né? Então, e a relação dessas ideias de dominação ou de estruturas dominantes, né? Com a ideia do entrelugar, do hibridismo, da negociação, da própria tradução, né? Que parecem conceitos assim que o Baba traz, justamente num sentido de que as coisas não se preservam, né, na sua essencialidade, e onde uma sobreporia, existe essa palavra, talvez? Onde uma possa se sobrepor sobre a outra, vamos colocar dessa forma assim, né, mas elas se misturam, né, tem ali uma outra possibilidade, né, um entremeio desses encontros, não sei. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, se é o próprio Homi Bhabha que traz esses conceitos, né, de dominação, de estruturas dominantes, ou se são conceitos de outras referências e algumas conexões que você fez com o pensamento do Homi Bhabha, assim. Não, então, são conceitos dele mesmo, né? Ele tem uma grande influência do debate pós-estruturalista, então creio que é desse lugar aí que também ele acaba tentando produzir, né? O debate dele para pensar essas relações coloniais das quais ele, né, e o território onde ele viveu sofreu, né? É que a gente, né, acho que a sociedade da qual a gente pertence tenta fixar as coisas, né? De pensar que
as negociações, né, as traduções não são possíveis, não podem existir, né? Então, olha só, ele traz, né, a ideia de negociação para fazer oposição à ideia de negação. Então, por quê, né? Então, ele vai falar que o movimento do pós-colonialismo é para fazer referência a uma oposição à modernidade. Então, ele vai falar que o pós-colonialismo é uma ideia de contra-modernidade. Então, a modernidade, ele coloca que foi um momento, né, em que se colocou a negação do outro, né? Então, se reconhece a existência, né? Entretanto, eu nego ao mesmo tempo. Eu preciso fazer com que esse outro apreenda tudo aquilo que eu desejo, que eu acredito que seja o melhor para todos, né? E aí ele lança essa ideia de negociação para se opor ao movimento de negação da modernidade. Então, né, e aí a gente foi tentar pensar, né, como que essas coisas se manifestam, acontecem, enfim, produzem na aula, né? Então, a gente percebe um movimento de tornar determinadas práticas corporais como inerentes à educação física. Não é possível pensar educação física sem determinadas práticas corporais, né? Então, eu trago como exemplo aí o futebol, né? O futebol, o basquete, enfim. Há no imaginário social que educação física se resume ao esporte e estritamente essas práticas aí, né? E aí, né, pensar um currículo na escola em que seja favorável outras práticas nos permite construí-lo dentro dessa situação de negociação, né? De colaborar para que as crianças, né, tenham contato com outros valores, com outras formas de compreender ao mundo, né, a sociedade. Então, mesmo que a gente venha, né, porventura, tematizar, né, o futebol, é tentar entender quais são os diferentes significados que compõem, né, que são produzidos a respeito dele e das pessoas que deles participam. Então, a negociação nos permite pensar essas coisas, né, de achar que o futebol, por exemplo, que é feito lá na rua, ele carrega uma série de significados, de valores, que são tão importantes quanto aquele que a gente vê na televisão, por exemplo, né? E aí, a gente pensar uma educação física nesses termos, né, nessas condições, se opor à questão da modernidade, porque um pensamento da modernidade, por exemplo, ele hierarquiza o conhecimento, né? Então, por exemplo, né, ele vai dizer, o pensamento da modernidade seria assim, né? De achar que aquele futebol da rua ele é péssimo, ele é inválido, né? E que o bom é aquele que acontece dentro da estrutura que é legitimada pelas instituições esportivas, né? Então, trazendo aqui para exemplificar a conversa. Então, assim, esses conceitos, né, é para a gente buscar, né, uma educação física, né, eu acredito, né, que nos ajuda a pensar uma educação física que se aproxima, né, dos estudantes, sobretudo dos grupos que têm, historicamente, né, que vêm sendo historicamente perseguidos, né, que estão, né, numa condição desfavorável aí nas relações de poder que se constituem na sociedade. Show. Satisfeito, João? Com certeza. Alguém quer fazer uma pergunta? Flávio, tudo bem?
Primeiro, falar que eu gostei muito do texto, acho que são situações em que assuntos que eu gosto muito de ver, de ler, principalmente os relatos, sabe? A gente vê que isso realmente acontece e que o discurso que muitas pessoas falam, né, que é mimimi, que não acontece, a gente vê que acontece. E eu queria fazer uma pergunta para você relacionada a um relato, né? A maioria dos relatos chamou muito a minha atenção. Inclusive, eu também ia fazer a mesma pergunta do João, né, que ele fez no começo, sobre aquela parte que você pontua que procurou, né, sobre esses estudos e não encontrou nada relacionado, né? E eu fiquei bem assustado quanto a isso. Mas eu queria perguntar, tem um relato do professor Felipe Quaresma, que ele fala que ele começa a ensaiar música sertaneja, né? E um dos alunos chega para ele e fala que não se sentia representado pelas relações amorosas heterossexuais. E aí, a partir disso, ele muda a estratégia, né? Ele começa a apresentar relações que abordam relações homoafetivas. E aí, perante a isso, ele relata também que muitos pais foram à escola reclamar que o professor estava ensinando os filhos a virarem gays, a serem gays, e inclusive ele recebe o discurso de que uma pergunta, na verdade, né? Por que ele não rola bola, não dá futebol igual a todos os outros professores? Eu queria perguntar, se fosse você nessa situação, como você reagiria? Porque a gente sabe que tem muito diretor na escola muita pessoa, né, muito ser humano, que ainda pensa que eu falar da relação homossexual, falar do LGBT, vai tornar o filho, vai tornar outra pessoa assim, né, vai fazer com que ele opte pelo homossexualismo. E a gente sabe que não é assim. E eu queria saber se você fosse você no lugar do Felipe, qual seria a sua reação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem o apoio do diretor, o apoio do coordenador, só que muitas vezes também tem aquela pressão, né, para fazer o básico, para fazer aquela aula pré-montada, rolar a bola. Olá, Kaique. Obrigado, né, pelos apontamentos. Difícil pensar, hein, nessa situação toda da qual o Felipe se permitiu viver, né? Mas antes de tocar, né, o que eu faria, veja como é forte, né, esse pensamento colonial, né? Patriarcal, capitalista, né? Acho que essas três coisas caminham juntas desde sempre. Você vê que está todo mundo ali sendo operado por essa estrutura, né? Até mesmo o Felipe, né? Que está ali tentando problematizar essas questões que envolvem a sexualidade, a produção do gênero, né? A mãe, né? A direção, os colegas que estão envolvidos na aula, da qual entende que só existe uma forma de se viver, que é dentro do padrão heteronormativo, né? E que qualquer coisa que fuja disso representa uma ameaça, né? E de fato representa uma ameaça, só que eles entendem, né, que precisa ser combatido, né? Precisa ser combatido porque aquilo é do mal, aquilo ali é algo que não pode existir, né? Estão no lugar da não existência. E é um negócio muito louco, né? Porque isso gera uma série de violências, né? Tanto, né, simbólica quanto física mesmo, né? A gente vive no país que mais agride, que mais mata pessoas da comunidade LGBTQI, né? Então, a gente, quando leva essas questões para a aula, certamente a gente vai encontrar uma série de resistência, né? Não vai ser um campo nada tranquilo e fácil de se discutir, de se debruçar, né? E é interessante, né, essa questão da família, né, ter que ir lá na escola para tentar frear, né, para brecar tudo isso que o professor estava tentando
discutir e dialogar. Então, como você disse, né, é difícil a gente encontrar pessoas dentro de uma gestão que se permite, né, entrar nesse debate junto com a comunidade. Então, à medida que a gente, né, se esforce para compreender isso coletivamente, né, não só com a gestão da escola, mas também com os outros colegas professores, né, eu acho que é um esforço que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é justamente isso, né, procurar dialogar, né, o que eu faria ali naquele momento, talvez, se fosse eu, buscar dialogar com as famílias, entender que a ida da mãe representa algo que é desejado por nós, né? Eu particularmente gosto muito quando surge a presença de algum responsável na escola para querer saber sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, mesmo que de início ele venha no sentido de querer restringir, né? Porque aí permite a gente dialogar com essa outra pessoa. Porque a gente, né, na medida que dialoga, favorece o acesso de uma outra narrativa, né, que talvez ele não tenha, né, nos espaços que frequenta, nas ferramentas que acessam, seja elas, né, da mídia, de rede social, enfim. Então, acho que dialogar com as famílias e com as crianças a respeito dessas questões, né, é algo de extrema necessidade, né, e importante para a gente pensar outras relações dentro da escola e na sociedade, né. Mesmo, né, que essa mãe, esse pai, enfim, esse familiar não queira que a criança, né, que o jovem acesse esses significados, né, tudo bem, né, é uma escolha dela. Inclusive a gente acredita que nós devemos lutar para que tenhamos uma instituição que seja democrática. Então, a pessoa ela pode ter o direito de recusar aquilo, né? E é isso mesmo que a questão que o Baba coloca, né, com o pós-colonialismo. O conceito, né, de negociação passa justamente por essas questões. É saber que o outro ele pode recusar, ele pode subverter, ele pode modificar, né, uma série de práticas, né, de conceitos que a gente está tentando propor. Mas, claro, essa pessoa que está lá tentando restringir esse debate, ela está presa dentro dessa estrutura colonial patriarcal que existe, né? Eu acho que a gente precisa tensionar ela. Mas, enfim, né, eu acho que né, dentro desse contexto que o Felipe está, dar continuidade mesmo, né, às conversas com as famílias, com os colegas de escola, né, direção, professores, e outra, né, apresentar todo um trabalho fundamentado. É algo que isso não pode faltar na nossa prática, pois isso nos permite, né, construir um diálogo mais consistente, né, de falar assim, nossa, que a gente não está inventando, a gente não está tirando de lugar nenhum, essas coisas são produzidas e a gente está partindo desse debate aqui, né? Então, eu acredito que dentro dessas condições a gente vai possibilitando uma outra prática, né? De educação física, de aula, de pensar outros sujeitos aí. Perfeito, obrigado. Alguém tem uma questão? Eu tenho uma, mas estou dando prioridade para vocês aí. Não? Pessoalzinho que está... Mano, então, de repente, posso colocar uma aqui, né? Claro, Fábio, vai lá. Como o Rubens, né, colocou que o grupo aqui, né, de iniciação científica e tal, está discutindo a respeito da própria formação, daquilo que tem acessado, né?
a partir da leitura, né, que vocês fizeram aí, não sei quais foram as impressões que vocês tiveram a respeito daquilo que acessaram, né, na instituição, a respeito do currículo que vocês acessaram aí na formação de vocês, se é possível fazer alguma relação, fazer alguma leitura, se alguém já foi ao estágio na escola e viveu alguma coisa, ou se estava na escola já dando aula, o que pensou, o que não pensou, a partir da leitura que a gente está propondo aí com o texto, né? Eu pensei aquilo que a gente tinha comentado, né? Então, uma formação composta e de maneira hegemônica, eu acho que a gente pode colocar assim, por um pensamento colonizado, né? Então, até como você chamou a atenção, né? Existem pessoas, logicamente, tentando formular suas aulas, né? E pensar de uma maneira diferente, de uma maneira oposta, né? Ou então, enfim, negociando e traduzindo outras possibilidades, né? Mas chama muita atenção, né, cara, quando a gente tem, assim, e eu acho que os artigos que o Rubens e o Pedro publicaram esses pouco tempo atrás, que é muito importante, sabe, para a gente pensar, para ter ferramentas realmente, assim, para pensar, né, os esportes e poder olhar, por exemplo, para a nossa formação, né, a gente aprendendo ali futebol, basquete, vôlei, handball, né, como os esportes principais, vamos colocar assim, né, e poder fazer uma crítica efetiva a isso, né, não só de entender que são o Quarteto Fantástico, né, mas por que que é o Quarteto Fantástico, né, também não, por que que o Quarteto Fantástico não é qualquer outro tipo de esporte, né, não é o skate, a capoeira, ou alguma coisa nesse sentido, sabe, então, eu acho que esse tipo de pesquisa, e até muito interessante, né, fica essa dica aí para quem tem interesse, de repente o Kaique demonstrou interesse, né, em relacionar o pensamento pós-colonial com a própria formação, sabe, pessoas se formando agora, eu acho que esse tipo de relação pode ser muito interessante, sabe, isso é um grupo de iniciação científica, né, um grupo para isso mesmo, para desenvolver isso mesmo, para pensar justamente isso, né, e aí eu acho muito bacana, né? E eu lembro, eu me formei em 2017, então eu tive aula de didática, eu acho que em 2016, já faz algum tempo, né? Já mudou até a professora, hoje o professor é o Rubens, mas era muito interessante, né? Como a nossa aula de didática era aprender a montar o plano de aula, né? Aprender a como construir uma avaliação, uma prova, alguma coisa, né? Ou seja, um sistema educacional totalmente eurocentrista, né? Se a gente pode dizer dessa forma, né? Existem outras centenas de possibilidades de modelos educacionais, né? Mas, de certa forma, acho que é o que cobram aí as provas que avaliam a formação, né? É o que também é cobrado quando a gente chega na escola, né? Então eu concordo 100% aí quando você coloca que são pequenos movimentos, né, que vão tentando aí negociar com essas estruturas e tentando subvertê-las de alguma outra forma, né, para tentar produzir outras coisas, né? Acho que fica isso, assim. Dando continuidade ao que o João falou, concordo plenamente que a formação, até a minha pergunta da semana passada era com relação, né, à formação e tudo mais, pensando assim, se nos fecharmos apenas para as disciplinas, ela é muito eurocêntrica mesmo. Então, são raros professores que, por exemplo, o Rubens está busca se atualizar, busca estar dentro dessa sociedade que estamos vivendo e entendendo, né, reconhecendo esses processos que nós estamos inseridos, que é sim da colonização. E o que fazer com isso, né? O que cabe a cada um fazer. São raros os profissionais que abordam isso, por mais ele possa sim saber de tudo isso, mas relacionar isso na aula, porque isso traz conflito, isso traz sim
essa tensão, né? Então, são raros os professores que permitem tudo isso, porque é incerto da forma que vai reagir, né? Então, os alunos e até mesmo ele, para se expressar, né? Eu acredito que vem tudo desse conflito. E nós, enquanto estudantes, se nós não buscarmos coisas a mais, além de apenas, né, de cumprir a hora ali estudantil no ensino superior, como, por exemplo, esse grupo, buscar outras, né, ações próprias dentro da faculdade, a gente não consegue ter esse encontro. E até muito pensar, né, no que a gente está falando, que todos nós estamos enraizados, né, nessas relações de poder de uma sociedade capitalista, patriarcal, europeia. Então, até para nós é difícil. Nós temos fugas e estamos tentando, assim, atingir os outros que se permitem, sim, estar nesse ramo. Porém, tem aqueles que eles não reconhecem tudo isso. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Como impactar, sim, ali os estudantes para que eles reconheçam ali o que eles estão vivendo. Ai, não quer lutar por essa causa, não quer compreender, mas ele está ciente do que está acontecendo. Então, eu vejo a formação dessa maneira, que já teve, né, a atualização da grade, acredito que o Helder e os outros que estão presentes aqui, a grade já é outra da que eu estudei, porém eu ainda estou tentando buscar, assim, como que dá para lidar todo esse tema dentro dessa formação. Tá aberto aí o microfone, pessoal. Acho que seria interessante para o autor, quando a gente escreve, vocês fizeram questões para o Flávio, né? Ele respondeu de forma bem generosa. Mas quando a gente escreve, a gente tem uma vontade de saber o que as pessoas pensaram do nosso texto. Né? É um desejo do escritor, né? Ser lido e entender como as pessoas receberam esse texto. Então, se vocês puderem falar assim, nem que seja, né, de forma simples, não precisa. Por exemplo, a Monique agora está falando bonita, né? Já está meio acadêmica, já se perceberam, né? Que ela já está usando uns conceitos. Mas foi uma caminhada árdua, né, Monique? Várias leituras, mais de uns 4 anos já nessa batalha, né? Então não precisa se cobrar falar nesses termos, tá? É só dizer assim, bom, gostei do texto por causa disso, não entendi essa parte, achei confuso essa, mas aquela me tocou. Assim, é ser sincero mesmo e falar como foi tocado pelo texto, tá? Se alguém mais puder contribuir com o Flávio, a gente devolve o presente para ele, né? Ele fez um presente escrevendo e estando aqui com a gente para debater, e aí, dando essa devolutiva, vocês devolvem o presente para ele, né? A Milena, ou ela está sem microfone, Flávio, ou ela está com vergonha. Mas eu vou ler aqui o que ela. Eu vou ler aqui o que ela escreveu, tá? Até para ficar na gravação, né? Para quem estiver assistindo depois. Lendo o texto, eu me dei conta de que assuntos como esse podem e devem ser tratados nas aulas de educação física. Me dei conta que eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu percebi como os professores pelos quais eu passei na escola nunca deram atenção para isso. E o quanto esses assuntos são extremamente necessários e esquecidos. Né? Tudo bem. Mais alguém quer dar um retorno para o Flávio? Então, enquanto... vai lá. E aí, Flávio, beleza? Beleza. Cara, eu queria falar primeiro que hoje aqui nesse encontro eu acho que fez mais sentido para mim a pergunta que eu mandei para você na semana passada, cara, daquela relação e diferença do pós-colonialismo com os estudos culturais. Para mim fez sentido hoje que com aquela pergunta do João que você respondeu muito bem, cara. Que então, para mim eu não tinha dado conta ainda, que falei, putz, como eu me peguei nesse pensamento colonizado, né? E falei, caralho, que foda. Achei muito legal, cara. Em relação à pergunta que você colocou, né? Cara, eu gostei bastante. Meio que a gente se vê... Eu me vi assim, abalado, né? Falei, putz, a disciplina, igual a Monique colocou. Se a gente pegar as disciplinas da nossa formação, né?
são bastante, vamos falar assim, colonizadas, eurocêntricas e tudo mais. Porém, na faculdade que a gente está, eu acho que ela é bastante diferenciada e nessa nova grade está muito legal, né? E, enfim, então tem professores e professoras lá fazendo um trabalho excelente e dentro daquela criando rachaduras, né, através dessa negociação e tudo mais. E, cara, eu gostei bastante do seu texto, e como você bem colocou, tipo, é algo que nunca foi estudado, né, Flávio? Foi isso? O pós-colonialismo com a educação física? Eu busquei, né, trabalhos, mas acabei não encontrando nenhum, né, que tenha discutido, né, pensado a educação física a partir desse campo, né, do pós-colonialismo. Legal, cara, muito, muito bacana. Eu gostei bastante porque é aquilo, tipo, faz a gente dar um abalamento e faz a gente pensar outras coisas. Fala, putz, então tudo que, por exemplo, um pessoal que se formou há mais tempo ou não, fala, nossa, tudo que a gente tem então é assim, né? Nossa, é colonizado e tudo mais. E você coloca ali ferramentas, né, pra gente reagir a isso, né? Resistir, a produzir outras coisas, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar e eu gostei bastante, cara. E valeu por tá com a gente aí. Eu que agradeço, né, o espaço, o convite, para a gente colocar em conversa, né, um texto que a gente se propôs a escrever e publicizar isso, né, porque eu fiz um esforço, né, de adotar uma escrita que fosse, né, que pudesse ser fluida, né, uma leitura, uma compreensão bem tranquila, enfim, né, mas por mais que a gente se esforce a tentar dar conta dessas questões, a gente acaba sendo escorregando em alguma parte. Mas é isso, né? Então, para você ver, né, como são as coisas, essa estrutura colonial, ela é muito, muito forte, né? É difícil da gente escapar por completo. Nem sei se é possível, né? Mas nos permite a gente, pelo menos, tensioná-la em alguns aspectos, né? Então, a gente se dispõe a publicar isso dentro de uma revista, né, acadêmica. Então, é uma revista que possui suas regras, né, seus valores, enfim, né. E aí é uma estrutura que também tá ligada a tá amarrada, né, com essas questões coloniais. E então, assim, a gente procura, né, adentrá-la e, de repente, tensioná-la, procurar produzir fissuras, mesmo que sutis, mas eu acho que a gente não pode deixar de problematizar algumas questões que acabam nos cercando, né? Então, é um convite que a gente faz para tentar pensar a educação física longe, né, afastada desse campo que a gente entende que é natural, né, que é esse campo das biológicas, da psicologia, né? Enfim, então era basicamente o que a gente tá propondo aí. Acho que vale, né, o esforço da gente aprofundar as discussões, de repente tentar produzir outros materiais, ir mais a fundo, né, no debate, porque é algo muito incipiente, né. Esse artigo não vai dar conta de tudo aquilo que o pós-colonialismo oferece, nem na obra do Baba, muito menos esse campo teórico que a gente está tentando discutir, né. Lembrando, né, o pós-colonialismo é amplo, ele é rico, ele é múltiplo, então nos ajuda a pensar em uma série de coisas, né? E que esse artigo não dá conta. É apenas o início aí do debate. Flavião, nosso tempo está bem no final. Agradeço muito o bate-papo, acho que foi bem legal. Fazer em duas partes também foi legal, porque não tinha ficado muito corrido no primeiro. Agora deu para debater com mais calma. Eu concordo que deve ter, fica até o convite, né, para futuros estudos aí, eu concordo que deve ter
É um vasto campo aí de associação com a educação, e com a educação física, principalmente, né, com o campo do pós-colonialismo. De certa forma, o Stuart Hall, ele, por muitos pensadores, ele é considerado, enquadrado como pós-colonialista também. Então, de certa forma, o currículo cultural faz isso já, né? Mas, assim, a contribuição do Flávio talvez não seja inédita no sentido de aproximar com o pós-colonialismo, mas é inédita no sentido de trazer mais autores, né, do pós-colonialismo que o pessoal do currículo cultural só resvalou, né, ali, tanto o Mário quanto o Marcos, quando escrevem lá o 2009, eles se apropriam de uma coisa ou outra, tiram ali uma ideia ou outra, mas daí principalmente o Homi Bhabha, é o Flávio que vai fazer esse mergulho com mais intensidade, e eu concordo com ele que é um campo que dá para ir longe ainda, né, dá para trazer muito mais coisas, né. Eu confesso que não é muito a minha praia. Eu li esse Local da Cultura quando o grupo leu também. Achei difícil, né? Não foi muita uma linguagem. Acho que eu entendo a leitura como, né, seguindo a recomendação de Deleuze e Guattari, como se fosse uma música, né? Quando você escuta a música, ela tem que falar alguma coisa com você. E o Homi Bhabha, especificamente, não conversou tanto comigo, né? Apesar que o Boaventura de Souza Santos, sim, já me atrai muito mais, e também é considerado por muitos como, né, epistemologia do Sul, pensamento pós-colonial, algo do gênero. Mas para encerrar, eu gostaria de solicitar para você, né, abusando da sua bondade, que às vezes eu me pego pensando assim, que há uma certa contradição, um certo limite do pensamento acadêmico pós-colonial, quando a gente recorre aos moldes estruturados pela própria academia europeia, né? Então, assim, a academia, ela é um local, nos moldes que nós estamos inspirados, é uma criação europeia. E para ser ouvido, alguns autores como Stuart Hall e como o Homi Bhabha tiveram que falar a linguagem da academia, né? Mesmo que falando outras coisas. Assim como você teve que, para publicar esse artigo, teve que seguir algumas regras, como você bem demarcou. Então, assim, como você é um estudioso disso daí, desse campo, você poderia indicar para a gente leituras ou acesso a culturas, a formas, manifestações culturais, artísticas, que não sejam acadêmicas, mas que ajudem a pensar uma outra epistemologia, um outro modo de existência, porque eu vejo que há um certo limite, sabe, dentro do academicismo para esse rompimento. Não sei. Mas peço isso com você, jogo essa bomba na sua mão e te informo que nós temos 3 minutos para encerrar o encontro. Então, eu jogo essa bomba na sua mão aí. Então, é difícil, né, para a gente pensar. Eu acho que assim, né, não é que a gente está recusando, né, a academia e tal, mas é de tentar pensá-la também de uma outra forma, né, porque geralmente, né, tentam-se criar se criou uma estrutura acadêmica que impede alguns debates, né. Aí eu acho que o nosso movimento é de tentar buscar outras possibilidades, de marcar espaço, de procurar fissurar essa estrutura e de constituir um movimento em que seja possível da gente dialogar sobre outros assuntos e de outras formas também, né? Então, assim, né, eu acho que são, além desse espaço acadêmico, né, eu acho que a gente tem aí, né, as comunidades em geral, eu acho que os diálogos pessoais, as práticas culturais que a gente observa, né, alguns coletivos, sobretudo aqueles periféricos, né, se desenvolvendo, acho que são espaços super potentes, os grupos de mulheres que se constituem nos bairros, os grupos étnico-raciais, a própria comunidade LGBTQ, enfim, são grupos que têm se organizado de alguma forma. E muitas vezes não dentro do debate acadêmico, mas em outros termos, né, em outros espaços, e que são tão válidos quanto, né? Acredito que até mesmo os estudos culturais nos permitem pensar essas coisas, né? De quebrar as hierarquias de espaços, de conhecimentos, de produção cultural, né?
e de pensar que vários espaços são tão legítimos quanto aquele que é o acadêmico científico, de pensar que outros conhecimentos são também tão legítimos quanto o científico. Enfim, eu acho que é isso, né? Então, olha só, a gente, pensando na prática, né? Felipe, não sei se você chegou a estar lá no grupo, né? No GPF sexta-feira, foi dividido, né? Então, olha o que a gente viveu, né? A escola onde eu estou, né? Felipe e eu trabalhamos na mesma escola. Então, no final de semana, houve uma ocupação no terreno da escola. A escola tem um terreno amplo, e aí uma área que estava ociosa, né? Enfim, a escola é muito limitada em questão de recursos, né? Então, acabou que não dando conta de fazer a manutenção, o devido cuidado de uma área. E aí o movimento de moradia foi lá e ocupou. Aí a gente acabou tendo de correr lá, né, para dialogar com o pessoal do movimento. Por quê? Porque um grupo da comunidade se opôs, né, se voltou contra por conta desses discursos preconceituosos, estereotipados que circulam na sociedade a respeito do movimento de moradia. Então, olha só o quanto a gente estava num entrelugar, né, na navalha, tomando todo o cuidado possível, né, de construir um círculo de discussão, de debate, em que a gente pudesse, né, desconstruir esse olhar preconceituoso, discriminatório sobre o movimento de moradia, e ao mesmo tempo de fazer com que esse movimento de moradia entendesse que aquele espaço, né, que era da escola, pudesse ser usado de uma outra forma, né, e que ele estava ocioso por uma série de questões, né, que não são as mesmas dos latifundiários, né, que eu acho que é um campo que se precisa, né, ser levado muito em consideração quando a gente se trata de reforma agrária, de moradia, enfim, né. E então, olha só, né, são esses círculos, são esses encontros que nos permite pensar, né, a sociedade, de pensar a produção de conhecimento, a nossa cultura que nós constituímos e, ao mesmo tempo, somos constituídos dentro dela, né. Muito bem, Flávio. Fantástico. Gostei demais da sua contribuição. Agradecemos novamente. Agradeço a todos os presentes hoje, né? E me despeço. Estamos de volta aí na semana que vem. Um forte abraço para todos. Um abraço, Flavião. Valeu, Rubens, pelo convite. Valeu a todos os colegas aí pelas questões, pelas, né, as observações. Assim a gente vai tentando sobreviver aí nesse mundo. Valeu. Um abraço. Falou. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, Monique. Tchau, Alissa. Tchau, Milena. Tchau, meninos. Um abraço. Falou. Até mais.